Deus de poder, Deus de graça, Deus de maravilhas. Estamos reunidos como igreja mais uma quarta-feira, nesta quarta-feira à noite, debaixo da graça, do poder do Senhor, que possamos experimentar da unção da graça, do mover do sobrenatural, e que possamos nos revestir da unção do Senhor, e nos apoderar da sua graça, do seu mover profético, que nos dá direcionamento e destino em direção ao céu nestes dias. Estamos vivendo dias em igreja onde a terra está sendo chacoalhada, mas nós estamos firmes aonde? Na rocha, aonde fomos construídos todos nesses anos, na rocha chamada Cristo. Por isso que eu convido a noiva do Cordeiro, a igreja que acordou para estes dias, a igreja que está caminhando na luz do Senhor, em abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Eu quero usar como tema da mensagem desta noite: revistam-se da profunda compaixão. Irmãos, Deus quer nos preparar para que possamos ser um porto seguro para as pessoas que não conhecem Jesus. Deus quer nos preparar para que possamos ser bálsamo para o necessitado. Deus quer nos preparar como homens e mulheres cheios da graça do Senhor e voluntários no reino de Deus para proclamar e anunciar coisas grandes e firmes da parte do Senhor que muitas pessoas ainda não conhecem. Deus não quer dar uma religião, Deus quer liberar sua unção, seu poder sobre as nossas vidas. Então a palavra do Senhor em Colossenses 3,12 diz: portanto, como povo escolhido, põe isso no seu coração, povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um dos outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Glórias a Deus. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Irmãos, eu não estou trazendo nada novo, eu já ministrei sobre isso, mas o importante é, quando esta palavra se torna verdade, se torna revestimento, se torna profunda compaixão em nosso espírito. Nós não estamos precisando mais de informação, mas usar aquilo que já temos em ação nestes dias. Nós temos que ativar o evangelho em nosso espírito, nós temos que nos esforçar para entender que esse evangelho é uma roupagem na nossa vida e que temos que andar debaixo desse cumprimento, fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus deu uma direção, o Filho veio confirmar essa direção, e nós somos essa mão de Deus estendida na terra, entendendo o nosso chamado a cada dia em nome de Jesus. Veja que Deus, Ele quer falar nesta noite que nós devemos nos revestir, revistam-se de profunda compaixão. O que é revestir? É quando alguém olha para você e vê compaixão, vê Deus. Deus quer que você seja o porta-voz da graça dEle nestes dias. Irmãos, nós temos que carregar a unção do Senhor aonde nós caminhamos, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja com nossos filhos, aonde for, no trânsito. Se nós não exercitarmos a graça, nós perdemos o sentido de sermos chamados filhos de Deus. Perceba que a palavra diz, essa palavra em Colossenses 3,12, uma palavra de amor, uma palavra de consolo, uma palavra de paixão, de paz, uma palavra onde o Senhor, Ele quer trazer da sua misericórdia em nossas vidas. Portanto, como povo escolhido, põe isso no teu coração, você foi separado, escolhido de Deus, santo, que é separado para Ele, e amado. Preste atenção, você é amado de Deus. Às vezes passamos por tanta adversidade que fala, não, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou, você é amado. Deus, Ele te ama, você é santo, separado para Ele e amado. Aí vem a direção do Espírito, revistam-se
revestimento. O que é um revestimento? É quando você está impregnado de tudo aquilo que você faz e exerce, você está impregnado, revestido de profunda compaixão. O que é compaixão? É experimentar, é viver a dor do próximo. É poder entender que você tem uma habilidade vindo do céu, de Deus, um revestimento do Espírito Santo, onde Deus vai te dar profundidade de compaixão e amar a pessoa que nem imagina que você pode carregar essa graça. Então nós temos que ser revestidos de profunda compaixão, bondade. Irmãos, nesses dias nós estamos vivemos 2 anos, muitas pessoas dentro de casa. As pessoas perderam a identidade da bondade. Por quê? Porque só estão atrás de uma tela. A bondade é aquele abraço gostoso, é aquela amizade, é aquele andar de alegria de fazer o bem. Se revistam de profunda compaixão, sentir a dor do próximo, bondade, humildade. Humildade é saber que você pode ser útil no reino de Deus através do Espírito nestes dias. Mansidão. Irmãos, o que o diabo está fazendo nesses últimos dias no trânsito, no trabalho, as pessoas estão iradas, as pessoas elas se transformam, elas querem brigar, elas querem descontar algo em alguém. E nós temos que manifestar esses dons de Deus, nos revestir de compaixão, para que possamos ter bondade, humildade, mansidão e algo que nós temos que voltar a aprender, ter paciência. Irmãos, o homem está fazendo as coisas tão rápido que ele perdeu a paciência. Ele olha para as coisas, parece que tem que estar tudo pronto. Não. Para as coisas acontecerem exige paciência, determinação, alvo e foco. Deus ele tem trabalhado na igreja, na terra, nestes dias com propósito. Porque se você perdeu o propósito, você não consegue mais ser escolhido. Se você não é escolhido, você abre mão da compaixão. Você só quer as bênçãos. Você só quer ter e reter para você. Irmãos, por muito tempo eu andei achando que eu tinha que ter algo. Irmãos, tudo que eu preciso vai ser acrescentado a partir do momento que eu olhar para o reino de Deus. Buscai o reino dos céus, a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Eu tenho aprendido junto com a minha esposa que quando você deseja algo, você dá o primeiro passo, Deus ele começa a confirmar o projeto do seu coração, trazendo a realização, seja financeira, seja do local, seja do povo. Agora, se nós pararmos e esperar as coisas acontecerem, não acontece. O primeiro passo é meu e seu. Por isso que Deus está falando, se revista. Primeiro tem que ter compaixão, tem que ter amor, tem que arder um fogo dentro de você. Porque se eu não ministrar com graça, com autoridade, com fogo, não é Deus. Ou eu estou ardendo do fogo de Deus, ou eu tenho que pôr fogo nesta pregação. Mas nós temos que arder na graça, na alegria e no poder do Espírito Santo nestes dias. Irmãos, nós temos que estar apaixonados por Deus. Ame o Senhor teu Deus. Aleluia. Nós temos que nos esforçar. Se você vê em Filipenses capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor diz: veja, mesma concordância em questão do amor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Olha que forte isso. Se por estarmos em Cristo, quer dizer, nós temos que estar revestidos de Cristo, e Cristo é compaixão e misericórdia. Se estamos em Cristo, que é revestimento de compaixão, nós temos alguma motivação. Veja, irmãos, que nada é por acaso. Se nós não formos motivados para um propósito, nós paramos no meio do caminho. Se você está na igreja para receber algo, você recebeu, você sai. Se você está na igreja só por causa de uma porta de emprego, quando ela abrir, você sai. E às vezes Deus não permite que a bênção que você quer te alcance para ver se te segura em salvação. Mas Deus quer dizer que eu não vou receber? Não, você vai receber quando você entender que a tua bênção é Jesus, e o que você precisa é só algo a ser acrescentado. Aleluia.
Quando você entender que o nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré, e o que eu preciso vai ser suprido, nós seremos supridos e seremos instrumento de vitória de Deus, aonde nós passarmos. Por isso nós temos que ter motivação. E qual é a motivação? De estarmos em Cristo Jesus. Porque se a motivação da igreja é só algo que está fora do eixo daquilo que você entende da sua vida, você não sabe e nem conhece a Deus. Por mais que você chegou até a igreja por uma motivação sua, você começa a entender que a motivação tem que ser Cristo. Veja, essa motivação é Jesus. Alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria. O Espírito Santo, ele quer nos conduzir debaixo de amor, comunhão no seu Espírito, com afeição à sua graça, e o Senhor quer que nós tenhamos compaixão naquilo que devemos fazer. Irmãos, quando você sentir a dor do próximo, você vai entender o que Deus quer fazer na terra. Mas é natural do homem fechar as portas. É natural do homem atravessar a rua para não passar de frente do necessitado. É confortável quando você está bem não se preocupar com alguém. Mas quando arde o fogo do Espírito em tua vida, você quer ser o braço de Deus estendido, a bênção do Senhor na terra. Por isso que Jesus, ele teve uma declaração e ele falou assim: vocês me viram preso e nunca foram me visitar. Eu tive fome, vocês nunca me deram de comer. Eu tive frio e vocês nunca me cobriram. O que Jesus quis dizer com isso? Que todo homem, uma mulher mesmo que não tem entendimento quem é o Senhor, Ele nos deu entendimento que aquele homem, aquela mulher é sim um projeto de salvação de Deus. Oh, lamanagada suriaramanarabachou. Oh, decanto narabianda resianai. Nós temos que mergulhar. Nós temos que ir na profunda compaixão de Deus para entendermos o projeto do céu. Deus não tem projeto nesta terra, Ele já determinou que essa terra vai ser destruída. Ele tem um projeto de uma nova cidade, Ele tem um projeto de um novo céu, nova terra. Irmãos, Ele tem tudo novo. Ai, como vai ser as próximas gerações, irmãos? Tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle. E se Ele permitiu 2 guerras mundiais, foi Ele que quis e permitiu. Agora, nada avança aquilo que Ele determinou. Agora, está na hora de nós entendermos que a graça do Senhor se renova a cada manhã. Veja o que o versículo 2 diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O que Deus quer? Completar a alegria de quem? De Deus. Com o mesmo modo de pensar, unidade, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Enquanto nós estivermos pensando só em nós, nós nunca teremos a mesma atitude, nós nunca teremos o mesmo espírito, e esse amor não vai ser compartilhado, cada um vai ser o seu próprio amor. Oh, Hadarab, Andarabassou. Nada faça por ambição. Não, vou fazer aquilo que eu vou ganhar. Não, irmãos, Deus vai te recompensar por aquilo que você for fazer. A medida vai vir do céu, recalcada, sacudida e transbordante. Veja, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Tem gente que não precisa financeiramente nada, mas ele faz para se aparecer. Não, eu tenho que ser promovido. Não, eu tenho que ser a pessoa. Não, meu nome tem que estar ali. Não, tem Jesus. É Jesus que tem que aparecer. Tem igreja por aí que não tem um sentido. O nome da igreja é o nome do pastor. Irmãos, nós só somos instrumentos na mão de um Deus vivo, operando numa terra que precisa de misericórdia toda manhã. O Senhor quer operar sobre as nossas vidas. E Deus fala: complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. E como nós podemos ter o mesmo modo de pensar se nós não mergulharmos na palavra? Irmãos, se aprofunde, deixa a palavra te revestir, deixa a palavra te amoldar, deixa a palavra te preparar para o dia de amanhã.
Porque se nós dermos ouvido para este mundo, irmãos, nós caímos. A construção do nosso entendimento tem que ser palavra de Deus. Complete a alegria de Deus como? Tendo o mesmo modo de pensar que Ele, o mesmo amor. Irmãos, Deus está chamando você para amar como Ele ama. Deus está chamando você para ter o mesmo espírito dEle. Deus está te chamando para você ter a mesma atitude dEle. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. O que Deus está querendo dizer? Leva a sua carga que Deus colocou debaixo da unção da graça. Não queira ser melhor que ninguém, deixa Deus te usar na medida de Deus. Deixa Ele te usar na medida que Ele colocou na sua vida. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Agora a gente só quer o nosso interesse. Eu não quero saber o que o meu vizinho precisa. Teve um momento que o meu filho, ele teve um desmaio, e minha esposa desesperada precisava levar para o hospital. Irmãos, ela me ligou no telefone, eu estava trabalhando, não conseguia, estava mesmo, se eu quisesse eu estava longe. E é nesse momento que a gente se sente perdido. E é nesse momento que até um vizinho, para acordar, que tem que levar e socorrer, ele pensa para ver se vai socorrer. Porque quando você tem a graça do Senhor, você não pensa, você pega, você age, você tem atitude. Irmãos, nunca fale que você não vai precisar de ninguém, porque no momento que você menos imagina, você vai precisar de todas as pessoas que estiverem ao seu derredor. Até de um estranho que você nunca ouviu, Deus vai usar para te ajudar. Por isso que nós temos que ajudar, para quando precisarmos sermos ajudados. Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Porque uma coisa eu falo, irmãos, cuidar dos seus interesses já é difícil, dos outros então, mas quando você consegue unir um pouco de cada coisa, você vai mais longe do que você podia imaginar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, como eu vou conhecer a atitude de Cristo se eu não mergulho nele, se eu não entro nele? Jesus mesmo fala, olha, igreja, permita vocês serem batizados em Cristo. O que é? Mergulhar nele. E quando você sair dele, você carrega a essência do céu, a transformação de Deus. Oh, aleluia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria se apegar, mas o que ele fez? O que Jesus fez? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aquele que veio para servir, ele não veio reinar, ele vai reinar nesse momento de ascensão que ele está vivendo, de ressurreição. Mas quando ele veio para servir. Por que servir? Porque ele precisava ir para a cruz. Ele precisava ser chicoteado. Ele precisava morrer para vencer a morte. E quando ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou falando, ei, eu rasguei o véu, eu sou o novo e vivo caminho. Aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Algumas pessoas perguntam, qual é o sentido do nome trono da graça? O véu que se rasgou, um novo e vivo caminho. Essa igreja chama Igreja Cristã Trono da Graça, onde nós somos igreja, caminhamos para Cristo, e trono da graça representa um novo e vivo caminho. É a graça suficiente que nos sustenta para a salvação. Por isso que esse ministério, o alvo é salvação. Pastor, mas eu quero ficar rico. Isso não é comigo, eu não posso fazer nada para você. Mas eu posso prosperar? Pode, a palavra nos dá base para isso. Porque, irmão, se Deus quisesse, se tivesse uma passagem onde todo mundo fosse ficar rico, a igreja toda era milionária, mas não é esse o propósito de Deus. Deus quer te dar a porção que você vai carregar. Porque alguns que Deus permite ficar rico porque é um dom, não usa desse dom para Deus, ele usa para ele. Poucas pessoas entendem que o que ela tem, que ela carrega, é o Senhor que atribui, é o Senhor que entrega. Então o próprio Deus, ele se esvaziou para nos encher. Ele se tornou pobre para nos tornar rico. Rico de toda a misericórdia e graça vinda do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Agora eu pergunto,
Eu tenho visto algumas pessoas passarem provação. Eu passo provação. Ninguém escapa do aperto dessa vida. Ninguém escapa da fornalha da aflição. Mas o Senhor fala que todos que passarem por ela e permitirem ser amoldados, sairão de lá como prata escolhida. Ei, Jesus, Ele foi obediente até aonde, gente? A morte. Tem gente que não aguenta um aperto. Fala, não, onde já se viu Deus fazer isso comigo? Mas Ele foi até a morte. E Ele não foi até a morte por causa dele. Ele nunca olhou para Ele olhou para mim e para você. Porque se Ele tivesse, como Ele conhecendo o seu próprio futuro, Ele podia ter falado, eu não vou para a cruz, chega, a humanidade não merece. Só que Ele não olhou por merecimento, Ele olhou para a graça. Ele falou, eu vou dar um favor não merecido, mas um favor não merecido que todo aquele que crê não vai perecer. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Só que para nós ele fala, vocês não provarão da morte, vocês já passaram da morte para a vida. Esse Deus é lindo. Irmãos, a vontade é agarrar Ele e não soltar mais. Dá vontade de você ficar mergulhado na essência do seu amor para a eternidade. Não adianta você falar para o resto da vida, porque a sua vida não tem fim num Deus. Ei, o que vai ser desfeito e refeito e transformado é esse corpo. Nós temos que entender esse novo e vivo caminho. Por isso Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque Jesus não abriu mão da obediência. Ei, não abre mão daquilo que você carrega. Mas pastor, parece que eu perdi tudo. Ei, deixa você perder tudo, mas não perca aquilo que te dá eternidade. Não perca. Porque Deus quer construir um novo e vivo caminho na sua vida, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai chegar esse dia. E na verdade já está se aproximando deste dia. Irmãos, acorda, acorda. O Senhor está falando nesta noite, revistam-se de profunda compaixão. Você só vai entender o propósito do Senhor quando você verdadeiramente entender a dor do próximo, entender a dor do seu irmão. Irmãos, outro dia, um vídeo que eu vi, a mulher andando numa ponte com uma criança, eu creio que muitas pessoas viram. O motorista do ônibus parou, o ônibus com tudo freou, eu comecei a chorar com aquela cena, aquilo não era filme, era real. Aquela mulher, ela pulou a ponte, ela ia jogar a criança, ia pular junto com a criança. O motorista estava sendo gravado, ele puxou o freio de mão, correu e agarrou os dois. Eu chorei, sabe por quê? Porque eu senti a dor. Eu não julgo aquela mulher, eu não sei a dor que ela estava sofrendo, mas tem que ter pessoas para se levantar e ajudar. Enquanto pessoas estão querendo comprar carros para competir com o seu vizinho, comprar uma casa maior para competir com o seu vizinho, nós temos que amar as pessoas que estão querendo arrancar a sua vida, às vezes por causa de um prato de comida, por causa de um momento ruim na sua vida. Às vezes você só precisa escutar a pessoa, você não precisa falar nada, porque a graça que você carrega vai ser responsável de trazer alívio para aquela alma. Às vezes você não precisa dar conselho, basta você escutar uma pessoa aflita. Se você carrega a graça de Deus, mesmo você não abrindo a boca, aquilo que você tem vai transbordar naquela pessoa. Uma coisa é ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é transbordar do Espírito Santo. Porque quando você transborda, você alcança vizinho, você alcança colega, você alcança no trabalho. Onde você vai, você alcança, porque não para mais em você, você está transbordando da graça do Pai. Louvado, enaltecido é o nome do Senhor. Nós temos que nos revestir cada dia mais, nos revestir. Porque se você não se reveste, você é como uma madeira que perde o verniz. O calor do dia e o sereno da noite corrói e destrói a madeira, mas quando é envernizado, ela suporta tudo. E esse verniz é revestimento do Espírito Santo, onde você aguenta a batalha, onde você aguenta o calor, onde você aguenta o sereno, onde você aguenta tudo. Aí quando está aquele dia bonito, há um brilho sobre a sua vida.
E esse brilho não é seu, é do revestimento que você anda. Do revestimento vindo do céu. Por isso que o Senhor fala, suporte-se. Vindo aqui para Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros. Sabe o que é suportar? É quando você não aguenta olhar para aquela pessoa e falar, não, eu tenho que suportar, eu tenho que perdoar as queixas que tiverem contra os outros. Você tem que passar por cima e falar, não, Deus é maior do que essa adversidade. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Veja que Deus ele está falando muito em perdão nestes dias, porque, irmãos, esse confinamento, esses 2 anos de pandemia está acabando. Eu creio em nome de Jesus, eu declaro isso. Está acabando, só que deixou sequelas. Está deixando, pessoas estão amarguradas, pessoas estão enlouquecidas, doentes. Você está escutando, às vezes, irmãos, você escuta nas rádios, não, pessoas estão com, agora o problema não vai ser mais Covid, o problema vai ser a doença, que é uma doença mental, um psíquico que a pessoa vai andar. Não existe isso! É o diabo querendo estabelecer essa dor na vida das pessoas, essa ansiedade que não vem do reino de Deus. Só que o Senhor, Ele traz libertação. Por isso que se nós não nos revestimos nesse momento de profunda compaixão, nós não podemos ser cura para as nações, nós não podemos ser cura para as pessoas que estão ao nosso lado. Se revistam, aleluia, perdoe como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se, outro revestimento, de amor, que é o elo perfeito, é o vínculo perfeito, amar. Incondicional. Amar só quando você recebe o amor é fácil. Amar quando alguém está te dando uma pedrada é entender que Cristo está na sua vida. Amar como Estevão amou sendo apedrejado e virou e falou, olha, não impute esse pecado a eles, porque ele trouxe um resumo da palavra toda numa mensagem. E esse diácono, cheio de valor, cheio da graça do Senhor, foi apedrejado. Interessante, a túnica dele caiu aos pés de Paulo. Mal sabia Paulo que ia pegar aquela túnica e continuar caminhando na terra, na mesma unção da graça que Estevão teve. Agora eu declaro uma coisa, irmãos, ou você se reveste, ou você será enganado. Ou você se reveste da compaixão, da glória, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência, ou senão, certamente, o inimigo, ele vai minando as forças, ele vai tirando, ele vai te roubando, porque o trabalho do adversário é matar, roubar e destruir. E não pense que ele quer roubar o teu carro, a tua casa, ele quer roubar a graça que você carrega. Ele quer te deixar enganado, desbaratado, ele quer deixar você confuso, sem direção, ele quer que você não tenha propósito. Mas quando o teu alvo é a rocha chamada Jesus, nada pode te impedir todos os dias da sua vida. Por isso que existe o revestimento do amor, que é o elo perfeito. Aí vem o versículo 15, que ainda está falando de amor, que ainda está falando de misericórdia, que é a paz de Cristo. Aí vai inundar, irmãos, um sentimento que só o céu pode dar. Uma paz que só o reino de Deus pode dar. Uma paz que não é um conforto financeiro, não é o conforto de um bom trabalho, não é o conforto de poder viajar. Não, é uma paz que vai além, que ultrapassa, que manifesta, que você carrega. A paz de Cristo seja luz em seu coração, algo que nós temos que ter entendimento, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Carrega isso na sua vida, ativa no seu espírito, vira essa chave dentro de você. Como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Nós estamos aqui reunidos como igreja, e Deus está falando, põe gratidão no teu coração, anda em gratidão, se alegre naquilo que eu estou te dando, se alegre naquilo que eu estou te dando, se alegre naquilo que eu estou te dando, porque em Efésios 4:3, a palavra do Senhor diz, façam todo esforço com
amor. Você se reveste de amor e se esforça nele. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, isso é algo que você tem que ativar. Você tem que pegar e passar. É você que tem que nivelar o nível no Espírito que habita em você. É você que tem que agarrar. Façam com todo esforço. Para quê, pastor? Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é seu. É você que tem que fazer. E Deus vai manifestar. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só caminho, um só batismo, uma só fé, uma só verdade, um só Deus para todos. Ai, pastor, qual a religião certa? Não existe religião, existe um caminho. Existe Jesus. Ele é o nosso libertador. Foi Ele que operou segundo a graça sobre as nossas vidas. Ah, eu sou de Jesus. Então, se você diz, é porque você entende o propósito que nós temos que ter um vínculo de Espírito, unidade de Espírito. Por isso que nesta noite eu quero que vocês se revistam de profunda compaixão. Deixa essa palavra falar ao teu espírito, deixa essa palavra te conduzir, deixa essa palavra andar com você, deixa essa palavra manifestar em você, deixa essa palavra agir na rua com você, deixa essa palavra entrar com bondade, humildade, mansidão e paciência em você nestes dias, em nome de Jesus. Que o peso da glória do Senhor, da graça de Deus venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Fique de pé. Pai amado, Deus, vitória de graça, nesta noite, Senhor, libera esta unção, Pai amado, este compromisso, essa profunda compaixão, que o Senhor possa despertar a cada dia, meu Deus, esse amor, e eles possam viver cada vez mais essa experiência de paz, porque nós fomos chamados para viver em paz, nós fomos chamados para andar agradecidos. O Senhor tem guardado, manifestado o seu amor e feito algo tremendo no nosso meio, em nome de Jesus. Por isso que eu peço, você que está ouvindo esta mensagem através do WhatsApp, seja qual plataforma que você está ouvindo, uma coisa eu sei, se essa palavra chegou até agora, nesse momento em você, compartilhe, envie para alguém. Não sou eu quem falo, mas o Espírito que habita em mim fala ao teu coração. Deus quer trazer paz, Deus quer que essa paz seja juízo em seu coração e manifestando a cada dia em nome de Jesus, amém? Bate palma para Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor e a graça é o poder em nome de Jesus, amém? Pode se assentar.